Olá, aqui é o professor Fábio Guimarães. Vim conversar com todos a respeito do impacto que a pandemia do Covid-19 tem causado no processo eleitoral brasileiro para o ano de 2020. Como todos sabemos, neste ano teremos eleições municipais, eleições para prefeitos, eleições para vereadores, e o calendário eleitoral está colocado com datas certas e precisas para cada etapa dessa fase de transição política. E aí surge a perplexidade: haverá alguma alteração nesse calendário? Haverá a possibilidade de mudança na data das eleições? Para responder essas e outras perguntas, trouxemos algumas informações que são importantes para todos, especialmente para aqueles que desejam se candidatar na próxima eleição. Seguimos. Perguntas que nos interessam. Como ficam as eleições de 2020 com a pandemia do Covid-19? Ela será adiada e os mandatos poderão ser prorrogados? E como está o calendário eleitoral? Tem alguma previsão de mudança? Quais os prazos mais importantes para os candidatos observarem? Essas questões nós tentaremos responder durante este encontro. Bom, de início, precisamos conhecer o processo eleitoral do ponto de vista da sua regulamentação jurídica. Nós temos uma legislação que rege a eleição municipal para 2020, uma legislação que começa com as disposições constitucionais de 1988, com a própria lei eleitoral, a Lei 9.504 de 97 e suas alterações posteriores, as leis de inelegibilidade, a Lei Complementar número 64 de 90 e a Lei Complementar 135 de 2010, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, o Código Eleitoral, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos e as instruções judiciais consubstanciadas nas resoluções do TSE e de alguns tribunais regionais eleitorais. A legislação que temos em plano, ela serve como parâmetro para que as eleições aconteçam. E este parâmetro, como veremos, dirá que a eleição deverá acontecer neste ano de 2020, em datas muito certas, muito precisas. Vamos avançar. A informação sobre a periodicidade dos mandatos e a data das eleições, ela está estabelecida em norma constitucional. A nossa Constituição de 1988 consagra, logo no seu artigo 1º, um princípio republicano, que diz da necessidade de haver uma troca, um rodízio de governos. Nesse rodízio, é indispensável que haja uma previsão de temporariedade manifestada pelos mandatos, no caso, via de regra, um mandato de 4 anos, para prefeitos e vereadores, que tem um início e um final também estabelecido na própria Constituição. Nós temos lá no artigo 29, incisos 1º e 2º, assim combinados com o artigo 77 da Constituição, a previsão de que as eleições devem acontecer no primeiro domingo de outubro e, se necessário, no último domingo de outubro, para aqueles municípios que tenham um determinado número de eleitores, um número maior de eleitores, 200 mil eleitores, para acontecer neste mês de outubro, do ano eleitoral, neste caso do ano de 2020, visando a escolha pelo princípio majoritário ou do princípio proporcional para vereadores, majoritário para membros do executivo, proporcional para vereadores, eleger aqueles que irão tomar posse em janeiro. 1º de janeiro, logo temos aqui a cerimônia de posse, com algumas alterações locais em relação à forma, questão de procedimento, mas posse em janeiro de 2021. Então, nós temos essa previsão constitucional, e só para lembrar que a Constituição é uma norma suprema, é uma norma que está acima das leis complementares, ordinárias, é uma norma que é irradiante
para todo o ordenamento jurídico no sentido de validar essas normas. Seguindo então. Em vista dessa natureza constitucional da forma de eleição no Brasil, né, com essas regras estabelecidas no plano constitucional, existe uma discussão feita se tramitaria atualmente alguma proposta de emenda à Constituição que pudesse alterar a data das eleições municipais de 2020. E neste sentido, fazendo uma pesquisa pelos trabalhos legislativos, tanto no Senado como na Câmara, nós conseguimos colher algumas propostas de emenda constitucional que visam justamente o adiamento, mas sobretudo a unificação das eleições em tramitação. Nós temos uma percepção de que no Senado existe uma discussão mais amadurecida e lá no Senado tramita atualmente uma PEC, a proposta de emenda constitucional de número 143 de 2019, que tem a sua tramitação mais avançada. Neste caso, desta PEC, nós temos que sua última movimentação no processo legislativo desta Casa, reporta a conclusão do procedimento na relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desde 4 de março de 2020. Então, não obstante haja um acelerado ritmo de discussão e deliberação dessa proposta no Senado, também percebemos quanto à deliberação que existe uma movimentação política bastante intensa entre os senadores para que haja uma unificação do processo eleitoral, considerando, inclusive, na argumentação dos senadores que assim o sustentam, a ocorrência desta pandemia, né, de forma a adiar o processo eleitoral. E valendo-se desta argumentação, existe aí a sustentação de uma proposta bastante apoiada, né, por alguns senadores no Senado, né, nos últimos dias, de unificar as eleições, tornando o processo eleitoral único a cada 4 anos para todos os níveis federativos. Então, nós teremos uma eleição geral, eleições regionais e eleições municipais no mesmo ano, numa só vez. Essa é a proposta da PEC, né? Vamos ver se ela vai avançar. Na Câmara dos Deputados existe grande divergência entre os senhores deputados e uma manifestação bastante clara do atual presidente, deputado Rodrigo Maia, no sentido de não aceitar esse processo de unificação do processo eleitoral numa única circunstância, num único momento, né? Então, este é o cenário atual de discussão da unificação das eleições no plano de alteração da Constituição de 88. Seguimos. No que tange ao posicionamento judicial, nós temos que compreender qual é a posição, qual é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito desta matéria, né? No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma sinalização bastante clara de que o calendário eleitoral não se alterará e de que não há, por enquanto, nenhuma reflexão ou nenhuma consideração sobre a proposta de alterar o calendário eleitoral, visando modificar a data das eleições. Isso se manifesta pelo pedido que consta na ação direta de inconstitucionalidade número 6.359, distribuída para a relatoria da ministra Rosa Weber, que decidiu, né, julgando o pedido liminar, pelo indeferimento do pedido na data de 3 de abril de 2020, negando a possibilidade de haver a prorrogação do prazo para filiações partidárias. Então, uma vez que houve esse indeferimento, existe um grande sentido de se compreender que no Supremo Tribunal Federal há uma resistência na modificação dos calendários, das propostas que possam impactar a data da eleição como sendo a prevista. Isso no momento atual, né? Já no TSE existe uma manifestação ainda mais clara pela manutenção do calendário eleitoral. Nós temos algumas consultas em tramitação. Nós temos também um pedido de indeferimento
aliás, um pedido de prorrogação do prazo de filiação partidária que foi indeferido na última sessão do dia 19 de março de 2020, também confirmando uma posição de manter-se o calendário e de não haver a data de alteração das eleições. O que há de novo, né, no TSE é a posse prevista para a presidência no dia 19 de maio de 2020 do ministro Luiz Roberto Barroso. Há uma possibilidade pela troca de presidentes, né, do TSE, de que haja uma possibilidade de discutir-se essa alteração da data da eleição, unificando aí um calendário novo, né, tornando com o calendário eleitoral com novos prazos. Mas isso não há nenhum sinal, por enquanto, de ocorrer. Em relação à data das eleições, então, nós temos um calendário estabelecido pela resolução do TSE número 23.606 de 2019, que estabelece para e passo o procedimento eleitoral que será adotado em 2020. E no calendário teremos que destacar algumas datas para mês de abril e maio, que são meses próximos, né, meses em curso, né, no processo eleitoral, que ainda provavelmente estarão sujeitos aos efeitos da pandemia. Em relação ao mês de abril, uma data importante para aqueles que serão candidatos, o dia 4 de abril, um sábado, é a data pela qual os partidos políticos devem ter seu registro feito no TSE. Também é a data para a qual os candidatos devem ter seu domicílio e sua filiação partidária estabelecidos, né? E com relação à filiação, nós temos aí a previsão, né, de normas estatutárias que possam dizer de um prazo diferenciado, né? Nesse caso, valeria o prazo do estatuto. E em relação também à data do dia 4 de abril, é a data para que haja a renúncia dos chefes do Poder Executivo em relação aos seus respectivos mandatos, para aqueles que não se candidatam à reeleição. No caso, a eleição para outros cargos. Seguindo, também mês de abril, a data do dia 7 de abril, terça-feira, correspondendo a 180 dias antes das eleições, vai ser aqui o dia último para que o órgão de direção nacional do partido defina as normas internas para a substituição dos seus candidatos e para a formação das coligações. Também no dia 7 de abril nós teremos a data pela qual, até a posse dos eleitos, este é um prazo para aqueles candidatos que estão ocupando algum cargo público, é uma data para a conduta vedada de revisão revisão no geral da remuneração dos servidores públicos, né? Então nós temos uma conduta vedada lá do artigo 73, que vai se aplicar para aqueles candidatos que desejam a sua reeleição. Novas datas. Data já em maio, tá? Data do dia 15 de maio, uma sexta-feira. Nós temos aqui como sendo a data a partir da qual é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo. Uma modalidade nova, importante que conheçam, ficando a liberação dos recursos por parte das entidades arrecadadoras condicionada ao registro da candidatura, né? Mas é a data a partir do qual o financiamento já é possível de ser pleiteado, né? De uma forma coletiva. Data também importante para todos aqueles que se desejam candidatos. No próximo encontro, então, teremos algumas informações a respeito das inelegibilidades, especialmente quanto à prestação de contas, decisões judiciais, processos de responsabilização política. Até mais!